Tá. Os Garanhani já me apresentou rapidamente. Meu nome é Marcelo Walter, eu sou gestor da Objective Solutions no site de Maringá. Eu e o Ramon, a gente trabalha na Objective já há bastante tempo e o que a gente vai fazer hoje aqui é apresentar um pouco do nosso case da Objective Maringá, de um grupo começando do zero. É um grupo que a gente considera ágil e que hoje está com 94 pessoas. Então, tem um grupo, uma equipe que realmente escalou bastante, cresceu e conseguiu manter esse ágil. A gente vai tentar contar um pouquinho dessa nossa história. Isso aí, só um comentário, a gente trabalha já com ágil desde que começou o movimento, né? Parece um de comunista, né? Mas não, mas sério, a gente já está em contato, quando o Klaus trouxe para o Brasil o Extreme Program, a gente já embarcou e a gente vem trabalhando desde então com isso, mas sempre naquela dificuldade, né, de aplicar o ágil de forma inteira, né, o bytebook, e com o tempo que a gente foi aprendendo aquela questão de maturidade, a gente também já foi chulo que foi de ágil, para a gente aprender o que a gente precisava fazer, a gente ganhou mais tempo, entendemos como funcionavam as metodologias e depois a gente conseguiu quebrar a nossa concha e realmente começar a criar coisas. Então aqui a gente vai contar a história de como a gente criou várias maneiras de permitir que o ágil escalasse dentro da empresa, inclusive mudando cultura, né? Uma apresentação já que a gente fez aqui na novidade, quem já viu o Spice Flow aqui, porque a gente já fez essa apresentação em alguns lugares, quem já assistiu, vocês vão ver uma reprise, mas no finalzinho a gente tem algumas coisas, algumas novidades que a gente colocou, né, Marcelo? Mas aqui é justamente para a gente mostrar qual que é uma forma de realmente quebrar os paradigmas e começar coisas diferentes. Tá? Essa foto aqui, a gente colocou isso aqui quando a gente fez essa apresentação, porque a gente estava num evento internacional. Então a gente só colocou a gente lá no comecinho quando o Object foi pioneira, né, trazendo o XP para o Brasil. A gente montou o primeiro evento de ágil. Quem tiver aqui, o Scott aqui, o Marcelo aqui, eu aqui no meio. O Olavo estava reclamando que eu tinha uma setinha, o nome dele está aqui também, está o Olavo. Eu perdi a hora aqui, Olavo. O Dário aqui. O Dário também está aqui, faltou a setinha. Então, assim, bastante gente só também falando um pouquinho do nosso metodologia, mas é uma marca bastante coisa para passar. Bom, Spice Flow, a gente colocou esse nome simplesmente porque é um conceito, né? A gente ficava o tempo todo matutando como que a gente vai conseguir representar a forma como a gente pensa ágil. E a gente acabou caindo dentro desse conceito Spice Flow. Quem é familiar com o conceito? Quem já ouviu falar essa frase? Essa expressão, Spice Flow. Quem já ouviu falar daquela novela Duna, né, de ficção científica? Pouca gente também. Te recomendo, né? Recomendo que a gente leia, mas a ideia é a seguinte. Assista um filme, leia um livro, dentista, tá? Mas é legal. É bacana, é simplesmente para explicar o conceito. Bem rapidamente, é uma ficção científica que faz uma alusão à crise do petróleo que teve no final da década de 70, começo da década de 80, onde não existia combustível, não existia petróleo. O cara bolou, o Frank Herbert escreveu, ele bolou a ideia de Duna, que é um planeta, que é o único lugar onde fornece combustível para o Império. Por sinal, é um planeta deserto, tipo Oriente Médio. E toda a série, toda a trama, é bem bacana, tinham várias questões políticas, né, que rodavam em volta da ideia de fazer com que o combustível fluísse. Né? A Spice, a especiaria, que era o combustível das naves, era o que viabilizava o Império. Né? Então a gente embarcou nessa ideia. Para que o Império seja viabilizado, qual é o combustível? A gente começou a pensar nisso, e aí surgiu aqui a forma de trabalhar que a gente estava encontrando. A gente queria chegar em qual que era o nosso Spice. E a ideia do Spice Flow, né, é justamente mostrar o que é isso dentro do nosso contexto. O que é o Spice? Fluir o sistema. Fluir dentro do sistema. Então vamos lá. Só explicando um pouquinho rapidamente o esquema da apresentação. Isso aqui é um gráfico, ele é um gráfico real
desde agosto de 2009 até agosto de 2014. Aqui, nessa barra do eixo Y, está o número de pessoas da equipe lá de Maringá. Estamos próximos a 100 pessoas, começando em zero. Então, esse gráfico aqui é o crescimento da equipe. Aí vocês vão ver umas figurinhas aqui para baixo, uns videozinhos que a gente vai passando, onde a gente vai apresentar ao longo desse tempo aqui quais foram os problemas que a gente foi enfrentando, né, para a gente conseguir escalar, para a gente conseguir produtividade, para a gente conseguir qualidade, o que a gente foi fazendo para responder a esses problemas que iam apresentando. Então, na linha de baixo tem um problema, logo na linha de cima tem qual foi a nossa atitude, qual foi a nossa atitude ágil perante aquele problema para tentar fazer disso uma alavancagem para a nossa equipe. Uma coisa interessante é que a gente está mostrando os acertos, tá? A gente não coloca aqui os erros, que isso dá uma palestra completamente diferente e é bastante interessante também, porque foram através dos erros, dessas experimentações, que a gente começou a buscar os acertos, então errar é bastante importante. Foi o que a Rafaela falou de manhã, né? Não ter medo de errar. E isso aqui é exatamente a prova disso. Executem, tomem atitudes, tentem resolver o problema. Se está errado, volta atrás, refaz de novo. Então aqui é um pouquinho da historinha do que deu certo, mas por trás disso tem muita coisa que deu errado. Vocês começam a perceber que a gente já tem algumas premissas, alguns princípios que a gente diz, é o que a gente quer passar aqui. Qual é o princípio por trás do que a gente implementou? Vocês vão ver que são princípios muito simples. Então lá, a gente começou no finalzinho de 2009 com a equipe, eram 17 pessoas, tá? Aqui é uma equipe bem jovem, e a gente já de início, eu e o Ramon tínhamos uma experiência já grande com agilidade, né, com práticas ágeis. A gente começou a falar, essa equipe aqui, esse site vai ser puramente ágil, e vamos colocar para isso algumas práticas iniciais, Daily Scrum, Sprint, Planning Poker, medida de velocity, pair programming 100% do tempo, e é real isso, é 100%, não podia não fazer pair programming. Taskboard, a gente colocou lá um quadro do nome bem tradicional de Agile, tradicional de Agile. Move Around, que é a troca dos pares, então os pares não eram fixos, eram trocados cada semana. E, fundamentalmente, retrospectivas, que foi o que deu, basicamente, sustentabilidade para as nossas mudanças. Era através das retrospectivas que as ideias iam surgindo e as coisas iam acontecendo. Eu queria falar só um pouquinho, Marcelo, da questão dos princípios, né? A gente tinha algumas premissas, a gente foi imaginando como que a gente vai conseguir fazer um time escalar aqui dentro, né? Em conversas com a diretoria da empresa, a gente chegou a algumas conclusões do que era esperado da gente, né? E a gente ficou várias semanas combinando e chegamos a algumas premissas que a gente decompôs isso, que a gente precisava ser escalável, então a gente tinha que achar uma forma de implementar de forma escalável, repetível e segura. A gente tinha que, na verdade, a gente não podia ter super-heróis, né? Porque esse era um problema que a gente sofria lá atrás, que a ideia de super-herói é só que o cara sabe fazer e você fica sempre do lado das mesmas pessoas, você trava o conhecimento e gera uma porção de problemas. Então, para você poder escalar, você não podia ter super-heróis, e a gente começou inicialmente também com aquela política, aquele valor da Extreme Programming, que é play to win, né? A gente começou dizendo que a gente não para nunca, que a ideia de ter aquela pegada, a gente brincava, falava esse desenvolvimento polícia militar, a gente era o pop, a gente ficava zoando o tempo todo. Mas, no final, a gente voltou para o valor original do XP por algumas má interpretações, né, e a gente ficou com o play to win mesmo. Então, a gente ficou em cima dessas três premissas, e o bacana dessas três premissas é o quanto que... Me ajuda aqui, Marcelo. O quanto que as práticas ágeis resolveram exatamente. Eu queria falar daquela parte empírica, né? Porque foi a partir dessas três premissas que a gente começou a ter algumas atitudes em cima. E essas atitudes que a gente começou desde o princípio, tendo visto essas três premissas, aquela ideia de observação de problemas, né? A gente percebeu que a melhor forma de evoluir não era ir no by the book, e sim trabalhar de forma empírica com a evolução dos processos. Então a gente sempre observava, então a gente começava a fazer uma observação, a gente criava uma forma de medir essa observação que a gente estava fazendo, a gente estipulava uma hipótese para melhorar aquilo que a gente estava buscando, a gente executava a nossa hipótese e media de novo.
partir de novo para a evolução. Então a gente começou a usar esse ciclo de aprendizagem empírica e com isso a gente conseguiu evoluir nossos processos. E a gente escapou de um pseudo XP Scrum e acabamos tendo lá no Kanban. Então a gente fez isso de forma natural, só em cima dessas experiências. Vocês vão ver que todas essas práticas aqui, elas partem desse princípio básico. Observe o problema, mede ele, pensa uma hipótese, testa a hipótese e mede o resultado. Deu certo? Continua. Não deu certo? Volta, tenta de novo. E bem naquela questão básica, evita a dor e favorece. Bem Kaizen, bem devagar, bem pequenas mudanças mesmo. Vamos em frente. Isso é só para dar o contexto, agora vamos dar mais rápido. Nosso primeiro problema, já no início de 2010, é pair programming não escala. Pair programming funciona legal quando você tem 2, 4, 6 pessoas que se dão bem, funciona legal. Quando você tem equipes maiores, começa a ter os conflitos, você tem pares funcionando legais, trabalhando bonitinho na troca de teclado aqui, mas você tem outros pares aqui, esse segundo exemplo aqui, onde você tem um cara dominante que ele não entrega o teclado de jeito nenhum. Não sei se vocês já passaram por isso, eu estou trabalhando com o cara não sai da frente do computador, ele não deixa você ajudar o cara, isso é bem comum até. E você tem o terceiro exemplo que é pair sleeping, né? Você não troca quem está trabalhando, você troca quem está dormindo. Em qualquer desses dois casos aqui é ridículo, isso não é pair programming. Certo? Como fazer isso? Como melhorar isso? Como tornar a pair escalável? A gente fez uma solução bem simples. A gente descobriu que o lance de você conseguir manter o foco no pair é você trocar realmente o teclado, é forçar a troca do teclado. Então o que a gente faz? Criou um programinha que de tempos em tempos ele fala, troca o teclado, keyboard rotation. Aí o cara que está na frente tem que sair e vai para o lado e deixa o outro cara trabalhando, certo? Esse é o princípio de funcionar o pair. Aí tiveram alguns probleminhas ainda com os caras que a gente chama de run solo, né? Você lembra do run solo? É o cara que quer ir sozinho, certo? Mas assim, o lance é forçar realmente essa troca, é controlar que ela ocorre de tempos em tempos. Quanto que é esse tempo? A gente mediu, tentou 1 hora, tentou 5 minutos, não deu 1 hora, o cara dormia, 5 minutos o cara tremia porque ele não conseguia fazer nada. 15 minutos a gente achou um tempo razoável. Tem algumas duplas que trabalham com 7 minutos, algumas duplas trabalham com 20 minutos, mas 15 minutos é a média. É importante a gente pensar bastante naquele conceito do churrasco, a gente aplicou muito aqui. Quando a gente estava usando a ideia do keyboard rotation no mapa, a gente estava lidando basicamente com uma equipe já, nesse contexto com 17 pessoas, todas juntas, não sabiam fazer. Então a gente tinha que encontrar uma forma de fazer essa evolução. Treinar. É bacana quando você pega pessoas que já são mais maduras, equipes mais num estágio de maior evolução, que isso aqui não é necessário. Mas eu acho que a grande falha é quando você começa e você acha que tem que ser autorizado, tem que ser algo aquilo, tem que ser tudo aquilo, e você não dá esse adequado para as pessoas. É aí que a gente começa a ter problema. Então hoje, muita gente, né, mesmo da nossa equipe, dos mais experientes, não precisa mais do keyboard rotation. As pessoas sabem o momento de seu carro. Você não se tiver que cada 10 minutos elas trocam. É nada disso. Ficou natural isso. Certo? Quem não consegue dar teste na atualidade, liga o keyboard rotation e a coisa funciona. Os novatos que entram na nossa equipe, todos entram com o keyboard rotation ligado para forçar que eles realmente façam essa prática, para que eles aprendam, treinem e isso entra no mindset deles. Ok? O segundo ponto que a gente percebeu, a gente começou com a ideia do Scrum, de montar sprints, e a gente já percebeu isso de cara, a gente chama de sprint starvation, porque a gente já tinha 1.500 horas de consumo de backlog, e o problema de consumir 1.500 horas de backlog, você precisa gerar o backlog de 1.500 horas. A gente tinha dificuldade de montar, se preparar esse backlog para fazer isso. E a gente começou a perceber que, dentro de um contexto, a gente tinha uma entrega uma vez por mês para o nosso cliente, era natural para a gente que o nosso tempo de build, o nosso tempo de sprint fosse de um mês. A gente não conseguia preencher tarefas para esse mês para fazer entrega. E aconteceu de a gente ter que abortar
algumas sprints. Então, o que a gente já teve uma sacada logo no começo, esse foi o nosso primeiro passo já em direção ao Kanban, que é pensar em fluxo contínuo. A ideia de fluxo contínuo é, ao invés de a gente fazer um planning, fazer um planejamento, montar um backlog e tentar começar a atacar esse backlog, a gente simplesmente tratava cada uma das features que estavam entrando como requisitos como se fosse uma sprint. Então, na medida que elas fossem ficando prontos os planejamentos, a gente ia liberando elas para trabalho. Como é que a gente resolvia aquela questão? Pô, mas como é que vocês faziam o planning, como é que vocês faziam, né, a questão das retrospectivas? A gente começou a lidar com datas report. Então, a gente definia que 2 vezes por semana a gente fazia planning poker, definia que a cada X semanas a gente fazia um planning para olhar o backlog como um todo, a gente fazia também retrospectiva com datas marcadas. Então, a gente saiu da ideia do fluxo, a gente começou a trabalhar com dados e aí a gente foi encaixando as coisas no meio do caminho. Nessa época a gente nunca tinha ouvido falar de Kanban para software, a gente conhecia só Scrum, XP, e a gente falava que a gente fazia Scrum, só que sem sprint. E aí os caras de Scrum falaram, como isso? Sprint é a base do Scrum. Não funciona, a gente não funciona sprint, a gente não tem sprint. Chegou uma hora que a gente começou a brincar muito com essa história do by the book, né? Vinha as normas contadas, os dogmas, a gente ficava brincando com esses dogmas o tempo inteiro. Vamos lá? Seguindo. Em 3 meses a gente já passou para 23 pessoas aqui e nós tínhamos um problema do coach confuso. A gente tinha um líder da equipe, que era eu, o líder técnico, e pense que uma equipe ainda inexperiente, aprendendo ainda com pouca vivência mesmo de software ali na equipe, tinha-se muitas dúvidas, eles tinham muitos problemas que bloqueavam o seu desenvolvimento. Só que eram 23 pessoas trabalhando em pé, ok, vai dar 22, vai dar 11 pares, certo? Então tinham 11 pares, 11 threads simultâneas que o supervisor, que o coach tinha que acompanhar. Aí o que acontecia? Um tinha algum problema, ele chamava. Aí eu ia lá, ajudava o cara. Aí, nesse meio tempo que eu estava ajudando o cara, a dupla, o outro também levantava um problema. Falava, depois que você terminar lá, você vem aqui e me ajuda. Aí falava, beleza, então me chama depois lá para eu ir. Saindo daqui eu já vou te ajudar. Aí, quando eu levantava, o cara que estava lá falava, cara, você pode só me ajudar aqui nesse outro lance? Beleza, eu sentava do lado e ajudava. Quando tem 11 caras tentando pegar, assim, consumir um recurso que era o coach, esse coach ficava completamente confuso, eu ficava completamente confuso, eu simplesmente não sabia quem tinha pedido ajuda, quem não tinha pedido, e ficava uma coisa muito, muito ruim. Eu não conseguia atender as pessoas direito. O que a gente resolveu, melhor, numa retrospectiva, foi levantar esse problema. Uma pessoa da equipe falou, cara, a gente precisa deixar isso visual, as pessoas têm que saber que a gente está tendo esses problemas. E aí, a solução que partiu da própria equipe vamos efetivamente levantar a bandeira. Estamos com problemas, vamos levantar as bandeiras. Então o que a gente fez? A gente fez umas bandeirinhas de cartolina e gramo, e a gente deu para todas as duplas, quando elas tinham algum problema, elas colocavam a bandeirinha em cima do computador, e aquela bandeirinha ficava de pé, enquanto as pessoas não vinham lá e resolveram aquele problema. Então, quando tinha 3, 4 bandeiras, eu ia atender essas 3, 4 bandeiras. Quando tinham 8 bandeiras levantadas, o Ramon, lá, que era nosso gestor, lá, bonito e formoso, saía da sala dele e ia lá também ajudar a resolver aqueles problemas. Por quê? Porque a equipe toda estava com problema e isso era bem visível. Então, esse é um outro princípio que a gente empiricamente foi aprendendo, deixar as coisas visíveis. Mostrem os problemas, tornem eles o mais visível possível, porque assim você começa a promover a ajuda mútua das pessoas. Esse foi o nosso segundo passo de direção ao Lean, né? Processos visuais, né? E tudo de forma consciente. Esse foi o mais bacana, porque isso dá veracidade, o poder do Lean do Kanban. O problema disso temos bandeira, ok? Só que o que pressupõe isso? Que a gente está reagindo a essas bandeiras. O que acontecia? Tinha
algumas duplas que simplesmente levantavam a bandeira, o coach ia lá, resolvia, beleza, baixava a bandeira. Na hora que ele voltava, levantei a bandeira de novo, e aí você tinha que ir lá resolver. Então assim, tinha alguns que ficavam sempre com a bandeira vermelha levantada. Tinha um segundo caso, que era geralmente com aquele cara, o Han Solo lá, que ele falava, eu vou resolver, e ficava remoendo naquilo lá e nunca chamava ajuda, nunca pedia ajuda. Certo? Isso é tão ruim quanto sempre pedir ajuda. Você tentar, existe um limite que você tem que pedir ajuda, tem que tentar superar isso. E um terceiro caso que a gente chama de Suicide Lemmings, alguém já jogou o jogo Lemmings lá dos... O que é o Suicide Lemmings? É aqueles que vão andando, cair embaixo no precipício. É o cara assim, não fala, não, 2 mais 1, 2 mais 2 é igual a 5. Outro, não, 2 mais 2 é igual a 3. E vai em frente. Os dois acham que estão corretos, só que os dois estão indo para uma armadilha. Certo? Esses dois casos aqui, novamente, são péssimos e precisam ser tratados. E o detalhe é que, normalmente, os Suicide Lemmings, eles evoluem, normalmente não, eles sempre ou eles evoluem para o Stubborn, que é o teimoso, ou para os Guardians, que são chorões. Então, assim, quando os caras eles caem na real, eles vão sempre evoluir. Então, só que a gente percebeu que 90% do cenário a gente estava num desses 3 casos. E a gente só estava atuando em cima dos vermelhos. Né? Sendo que 80% das vezes, dentro de uma equipe Shu, que a gente está falando, né, os caras são Suicide Lemmings. Assim, eles acham que estão fazendo certo. Então, assim, normalmente quando acontecia, olha, subir a bandeira, para de queimar. Já perdeu o braço, já perdeu o escopo, já perdeu tudo. Ele já tinha implementado um monte de coisa que estava completamente diferente. Qual que é a grande causa disso? É porque eles estavam só reagindo. O que a gente fez de diferente? O que a gente resolveu? A gente começou a fazer algumas analogias e aí o Ramon falou, cara, o que a gente tem que fazer é a mesma coisa que uma enfermeira faz na hora que ela vai atender os pacientes no hospital. A enfermeira, para quem já foi ao hospital, existe tem um cordãozinho que se chama, que você puxa lá, que daí acende a luz vermelha, certo? Que a pessoa tem que ver diretamente na frente dela. Isso é a nossa bandeira vermelha. Só que independente disso, a enfermeira tem um checklist que ela passa de paciente em paciente para ver se está tudo certo. A gente tem que fazer a mesma coisa com o nosso coach. E a gente criou uma prática que a gente chamou de Nurse Round, a ronda da enfermeira. Né? E o que era? O coach, todo mundo subia uma bandeira amarela de manhã cedo. O coach passava por todos os desenvolvedores, por todas as duplas, baixando, resolvendo, ajudando a pessoa e baixando a bandeira amarela. Quem tinha um problema mais crítico, colocava vermelha. Mas assim a gente fazia uma ronda ativa, certo? O coach passava ativamente por todo mundo, sem deixar ninguém de fora. Isso trouxe um ganho de qualidade. Aqueles cenários que a gente colocou antes diminuíram muitíssimo. Essa prática foi interessante porque a gente criou com o nome de Nurse Round, de ronda da enfermeira, e a gente já ouviu pessoas de outros lugares usando essa prática e com esse mesmo nome. Isso é bem interessante. Assim. Foi uma brincadeira que a gente fez. Eu estou lá em Chicago, até o pessoal falando, tem Nurse Round, não sei o que, foi uma técnica. Só que assim, isso aqui, né, a gente começou uma equipe Shu, então ela funciona muito bem dessa forma que eu colocava sempre uma equipe Shu. Então, claro, se a gente pegar uma equipe totalmente experiente e tal, dificilmente esse tipo de coisa vai funcionar. A forma como a gente faz o Nurse Round de hoje é bem diferente. Né? Vamos em frente. Como tudo na vida, a gente vai evoluindo. Né? Bom, Planning Poker, né? The Parsons Law Effect. Quem conhece a lei de Parsons? Eu vou falar da lei de Parsons, por favor, ok? Então, a lei de Parsons diz o seguinte, que o trabalho ele vai se expandir para consumir todo o tempo que você destina a ele. Tá? O que isso quer dizer na prática? Vamos fazer um exercício aqui. Você é um desenvolvedor, você tem que colocar um botão na tela, certo? E por algum motivo alguém fala que você vai gastar 40 horas para fazer isso. Certo? Ou você mesmo chega no Planning Poker e fala 40 horas para fazer isso. Foi lá, colocou em 2 horas, achou que estava abafando, só que você fala, puta, tem mais 38 horas, 40 horas, eu falei. Aí você vai passar todo o tempo, você é um desenvolvedor, você quer entregar com qualidade, você quer deleitar o seu cliente, você quer fazer
tudo isso. O que você vai fazer? Você vai continuar melhorando a sua forma. Pessoal, isso é real, eu já vi muitas vezes acontecer. A gente vai fazer uma estimativa. Eu lembro que tinha uma estimativa que a gente, o cliente pediu, quero uma estimativa, na verdade, o nosso diretor comercial, eu quero uma estimativa para essa tarefa. A gente falou, isso aqui vai demorar isso aqui 30 horas para fazer. A gente falou para o diretor comercial 30 horas para desenvolver aquilo lá. Aí o cara falou, cara, eu vendi 300 horas para fazer essa mesma coisa. Aí a gente falou, cara, o que eu vou ficar fazendo o resto do tempo? Eu vejo 30 horas. Não, beleza, faz aí, e aí a gente, eu vou colocar alguma gordura aqui, não sei o quê. Quanto tempo a gente demorou para fazer a funcionalidade? 300 horas. Por quê? A gente melhorou várias coisas, além de parte. Porque você começa a fazer... Você vai melhorando a qualidade do sistema, porque você quer fazer o seu trabalho bem feito. Por outro lado, acontece o inverso também. Você chega e fala, 40 horas para fazer, eu pergunto como foi isso. E o cliente fala, não dá. Né? Vou dar um exemplo. A gente tem prazo, Copa do Mundo, tem que montar o pay-per-view, não adianta o pay-per-view ficar pronto para depois da Copa do Mundo. Sabe? Não faz sentido. Então o cara fala, tem uma limitação, tem que ser feito antes. Aí era 40 horas, o cara fala, não, eu fiz as contas, você tem 20 horas. Grande pergunta. Você faz ou não faz nas 20? Faz. Estava só melhor. Quem já conseguiu isso? Tem que entregar, não sabe? Não tem. Não, entrega. Você entregou. Então assim, o que a gente começou a perceber? Não estava valendo a pena a gente fazer estimativa. Até porque a gente gerava um overhead bastante grande da empresa. Por quê? Porque a gente ainda tinha uma questão comercial. O nosso cliente pedia, a gente fazia uma estimativa de grandeza, falava que vai demorar mais ou menos 1000 horas que seja. Certo? Essas 1000 horas já vai ser decidido já comercialmente, já fechou. Você pode variar 10% para cima ou para baixo e acabou. Internamente, depois dessa ordem de grandeza, a gente tinha que fazer uma análise lá pelo gestor de projetos, que ficava no nosso site, e chegava numa análise um pouco mais fina e falava assim, vai gastar mais ou menos tantas horas. E depois ainda vinha para a gente lá no centro de desenvolvimento e falava, agora vocês fazem, a gente fazia coisa do pouco. Como a gente sabia da lei de parto, chegou uma hora e falou assim, a gente está gastando mais ou menos 10, 15% do nosso tempo organizando, um estimando uma coisa que não vai mudar nada no nosso controle comercial. E nem questão de prazo. O que a gente fez? Depois que a gente teve esse insight, a gente simplesmente cortou o mal pela raiz. A gente parou de fazer estimativas e a gente começou a trabalhar com entregas de outra forma. Significa que a gente perdeu previsibilidade, perdemos capacidade de fazer estimativas? Não, pelo contrário, começou a usar técnicas diferentes. A gente dava, as estimativas já vinham prontas, e aqui a gente fazia uma variação de um cálculo de velocidade para história de sprint, a gente fazia em cima de cálculo de horas e a gente fazia ajuste. A gente ficava observando a nossa massa de dados correr, assim, se viu uma estimativa de São Paulo falando, por exemplo, que era de 100 horas, e a gente gastava 150 horas, a gente fazia um cálculo de fator, dava um fator de 0,66, que era a nossa veloz, a próxima estimativa que vinha, eu dividia por ponto 66 e já me ajustava automaticamente para isso. A gente aplicava a velocity em cima, não da... A gente falou, a gente tem que aplicar a velocity, legal. Só que não precisa ser a gente que faz a estimativa. Não importa de onde ela vem, desde que ela venha sempre do mesmo lugar, isso você já consegue manter o padrão. Então, e a gente começou a usar sempre a nossa base histórica e afinar cada vez mais o nosso acerto. Então, é claro que o ideal seria, se eu falei 100, eu vou fazer em 100. A gente nunca chegou nesse número. Hoje a gente está nisso, mas por outros motivos. Mas a gente chegou à nossa velocidade de cruzeiro, que era 0,7, arredondando. Então a gente sabia, a gente tinha uma previsibilidade. Você podia mandar qualquer coisa, você pegava o prazo, aplicava 0,7 e a gente sabia onde parar. Então isso resolveu o nosso problema de previsibilidade e de cara a gente ganhou 15% de tempo. Que a gente gastava fazendo estimativa, agora a gente está gastando implementando mesmo. E aí os caras do Scrum, né, de plantão, já iam falar assim, como é que vocês tinham um comprometimento da equipe? Que falava assim, por que você faz o tempo todo? Um dos principais motivos é para você ganhar o commitment da equipe. A gente fala, tem outras formas de fazer isso, outras formas de se aplicar o predomínio para ganhar o commitment da equipe. Lembra que eu falei que a gente fazia multiple around? A gente chamava de MPA, que é a troca dos pares, certo? A gente tinha os pares trocando aqui no primeiro quarto
2011, já depois de um ano, os pares trocavam a cada semana. Uma vez por semana a gente trocava os pares. Isso por diversas razões. A gente tentou fazer mais rápido, não deu muito certo. A gente tentou fazer troca cada mês, não deu muito certo. Uma vez por semana era um prazo legal que ficava sustentável. Aí o que aconteceu? Começou a ter um desvio aqui na nossa troca de pares. Por quê? Chegava o dia de troca dos pares lá, no Tuparuá, acontecia algo mais ou menos como isso aqui. As pessoas iam fazer par com as mesmas pessoas. Eu fazia par essa semana com o Ramon, semana que vem com o Juliano. Outra semana com o Ramon, uma semana com o Juliano, semana com o Ramon. Por que isso? Porque é mais fácil, eu conheço bem o Ramon, conheço bem o Juliano. E aí eu me sinto mais à vontade de fazer par com eles. Mas isso sistematicamente é ruim. Você corta a criatividade das pessoas, você corta a opção das pessoas começarem a pensar diferente. Certo? Temos que atuar sobre isso, temos que provocar a miscigenação da equipe. A própria equipe tentou várias alternativas. Uma delas é o tradicional pariômetro, porque a gente tinha só que a gente fazia no Excel. Só que quando a gente estava trabalhando com uma equipe de 32 pessoas, cada vez que saía alguém de férias, cada vez que rolava qualquer contratação, seja de pessoa, bagunçava todo o nosso esquema do pariômetro. Isso. Então, o que a gente fez um algoritmo, a gente desenvolveu um programinha interno para tentar automatizar qual que é a nossa melhor solução para miscigenar a equipe. Então, assim, chegava um dia de trocar a equipe, a gente rodava o programa e ele procurava colocar pares que nunca tinham feito pares ainda naquele trabalho, pessoas novas com pessoas antigas, aí ele olhava quem estava de férias, quem já tinha trabalhado, enfim, tem todo um conjunto de características que a gente colocava naquele programinha, que ele sugeria, seria bem legal se você fizesse parte com tal pessoa. E a pessoa, putz, vou tentar. E ia lá fazer parte com essa outra pessoa que sugeriu. E assim, tiveram grandes surpresas. Assim, a gente teve vários relatos de pessoas que vieram para a gente e falaram: cara, eu tinha um preconceito muito grande com tal pessoa, mas eu nunca tinha trabalhado uma semana direto com essa pessoa. É legal que tive essa oportunidade, estou vendo com outros olhos e aprendi pra caramba trabalhando com mais pessoas. Então lembra só, pessoal, que aqui a gente está começando a falar de Agile em escala, tá? Então, assim, muda muitos conceitos que a gente está pensando em sair daquele tamanho tradicional de 5, 6 pessoas que tem para dezenas de pessoas. Exato, a gente estava com 32 pessoas já aqui. Né? Vamos lá, estamos no finalzinho de 2011. Bom, aí com as coisas, a gente já tinha a questão da questão visual, a gente já tinha refatorado nas aulas algumas vezes, aqui devia ser a versão 2, 3.0, sei lá, e a gente já tinha um código visual bastante interessante, tá? Vou falar rapidinho. Aqui seriam as tarefas que estão no backlog, sem contexto nenhum, né, da equipe. Isso aqui são tarefas agrupadas, então você tem uma feature que tem 10 tarefas. Aqui são as tarefas já estouradas, né, uma feature já composta em várias tarefas, e aqui a equipe já tem ciência. Aqui é o work in progress, as coisas estão acontecendo, a gente tinha 16 equipes trabalhando. Né? Aqui embaixo os nossos bloqueados. Né? Aquelas tarefas que você começa, cara, não sei, estou com um problema, deixa ela aqui no canto e eu vou pegar outra. Vocês estão rindo que vocês já viram isso bastante, né? Tá bom. E aqui as nossas tarefas prontas aguardando o code review. Isso aqui é uma prática que a gente teve desde o começo também, a gente não publica código sem review. Aí estava um dia eu e o Marcelo parados olhando para essa lousa aqui falando, meu, tem alguma coisa de errado. E assim, hoje quando a gente olha é muito óbvio, mas na época quando você, principalmente quando você está imerso dentro dos programas, é complicado você enxergar aonde está o lugar. Você está acostumado a isso, né? Você está acostumado a ver, você não olha. É aquela história da rã na água quente, né? Se você está com a água fervendo e joga a rã, lá fora, se você vai esquentando, ela não vai cozinhar. Então a gente estava cozinhando aqui, e a gente parava na porta olhando assim, o que está errado? O que está errado? Daí a gente teve uma sacada, né? Que a lousa estava desbalanceada. Eu tinha muita coisa aqui e pouca coisa aqui. É visual isso. Por que a gente não percebeu isso? Tem alguma coisa errada. E, cara, tem, sei lá, 50, 60, 70 tarefas aqui impedidas.
Quem foi que colocou as tarefas aqui? Não sei, tem que ir lá olhar. Aqui a gente tinha até deixado, a gente tinha 16 duplas, 32 pessoas. Tá vendo que tem, a gente deixou espaço para 16 cartelas aqui. Ah, legal, legal, vocês já deixaram espaço, uma para cada um, beleza? Aí você olha, tem 3 espaços brancos. Quem são as 3 duplas que estão sem tarefa? Não sei. Eu tenho que perguntar Pense em escala. E aí, assim, o que a gente percebeu durante essa sacada foi, a gente tinha muita iniciativa e pouca acabativa. Essa é a sacada. A gente começa muito e termina pouco. É tudo parado ali. Tá. Mas, aí a gente começa a querer atualizar. A primeira parte disso é, em cima também, de não poder identificar, como o Marcelo falou, a querer ganhar visibilidade. Então, ao invés de a gente ter toda aquela bagunça que a gente fez, a gente teve essa versão pilosa, em que cada dupla passou a ser tratada como se tivesse sua própria lousa. A gente começou a pensar dessa forma, isso aqui é quase como se fosse um portfólio de outros projetos. Então, a gente manteve só aqui o to-do, a gente unificou aquelas 2 colunas, e cada dupla ganhou um inbox, em que na linha de cima aqui era o work in progress dela, aqueles bloqueados, trabalhando, e aqui os caras contam agora no review. Tá? Então, quando você conseguia de cara ver quais eram as duplas que tinham impedido mais coisas, quem tinha colocado mais coisas para code review e quem não tinha tarefa nenhuma. Exatamente. Então, com esse a gente já começou. Esse é aquele primeiro princípio também de Kanban, que é da invisibilidade. Lembra daquele aprendizado empírico? Então, a gente começou a olhar o problema para daí explorar uma hipótese e começar a resolver ele. E aí, a hipótese é sabendo que a gente estava desbalanceado, muita iniciativa e pouca acabativa, a gente acabou aí descobrindo que a gente estava virando Kanban sem saber. Tá? E aí descobri isso aqui, que a gente estava, na verdade, usando o sistema de empurrada. Apesar de a gente se dizer ágil, fazer dados dos sprints e tal, a gente estava favorecendo esse tipo de comportamento. O sistema empurrado é aquele sistema bem tradicional, acho que vocês já devem ter visto, chega o gerente e fala, cara, preciso que você faça essa tarefa. Ele começa, fala para a metade e fala, cara, para aquilo lá, preciso que você faça isso aqui porque isso aqui é muito importante. Ah, beleza. Ele começa assim. E aí depois, não, cara, para essas 2 aí, chegou essa aqui que é mais urgente, preciso que você comece isso aqui porque precisa terminar amanhã. O que é? Esse cara aqui é o gerente, ele vai jogando coisa para dele. E aqui são os desenvolvedores que estão desesperados e a coisa vai acumulando, a coisa vai engargalando aqui desse lado. Exatamente. Então, quem estava tentando definir, a gente sabe que a velocidade do sistema, o throughput de entrega do sistema é definido pela velocidade de entrega da sua equipe, não pela velocidade que o teu gerente joga a coisa para fazer. Então, essa é basicamente a discussão do empurrado. Quando você tem um cara de fora tentando definir qual é a tua taxa de entrega, a tua equipe é equilibrando, a tua produção ainda cai. Então, a gente teve essa percepção e começou a gente ganhar visibilidade através do plano, como a gente vai resolver isso. Primeiro, a gente ganhou consciência que a gente estava empurrando. E a gente queria chegar, então, na ideia do stop-start, que tem start-finish, que é parte do start começa a acabar, que é do Arlen Rock, né, que essa frase eu acho que realmente abriu a nossa cabeça. Então, a gente queria deixar explícito mesmo, que a velocidade de entrega, a cadência de entrega é definida pelo desenvolvedor. É ele que puxa, ele puxa a tarefa só para que esse puxar uma caixa libera um espaço aqui para que o outro cara, para que o gerente, para que quem está demandando, coloca. Então, parece sutil a diferença, parece que é só uma inversão. Cara, mas assim, você tendo isso na mente, muda completamente a forma de você trabalhar. Muda o ruído, o calor gerado, é impressionante, né? Até, eu falo quando muda o ruído, a gente media com decibéis, né? A gente chegava, tinha sensores de decibéis, que a gente olhava que quando a gente começou realmente com o sistema puxar, o nível do ruído da sala diminuiu. Porque dava menos encrenca, menos confusão, menos discussão, menos conversa no telefone, menos tudo. E o nível de ruído diminuiu, literalmente. Mas como é que é isso na prática? Como é que é stop, start, finish? Como é que é parar de começar e começar a terminar? É atuar nas coisas que estão terminando. Então a primeira coisa que a gente olhou o nosso gargalo estava aqui nas tarefas que estavam para serem integradas, que eram aquelas tarefas que iam para code review.
certo? Por quê? Porque era o coach que fazia code review de todas as tarefas. Logo, era uma pessoa só, nesse caso já tinha 2 ou 3 pessoas, mas eram poucas pessoas para fazer code review de todas as tarefas. Era o gargalo, ficava a coisa parada ali e a coisa não terminava. Então, o que a gente começou a fazer? Nessa época aqui, já terceiro quarto, a gente já estava com quase 2 anos de empresa, já tínhamos uma equipe um pouco mais madura, a gente implantou o Cross-Pair Review, que é, ok, não é mais só o coach que faz review, agora uma dupla, ela pode e deve fazer review nas outras tarefas. Antes dela puxar uma nova tarefa para cá, ela olha se tem alguma dupla que esteja esperando, aguardando o review, e essa daqui ela tem por obrigação de ir lá e fazer o review daquela tarefa. Certo? Por quê? Porque ao invés de eu jogar mais coisa para dentro, eu começo a tirar as coisas de dentro para fora. Esse era o princípio. Bom, só que a gente falou, beleza, a gente está puxando agora. A gente está olhando os gargalos, a gente começou a desenvolver a nossa visão sistêmica. A gente chegava no sistema, velho stream, de esquerda para direita, tentar os casos, tirar os casos que são mais para perto do final. E a gente achou que estava abafando. Né? E a gente caiu nessa situação que a gente chama de desgaste de poder, que é o empurrado disfarçado. Então eu vou também fazer um outro exercício com vocês aqui, que é o seguinte: imagine que vocês são desenvolvedores, tá? E vocês estão trabalhando numa tarefa. Você chegava a começar a trabalhar hoje, puxei uma tarefa começava a não terminar. Comecei a trabalhar nela, ganhando, trabalhando, beleza. Caiu um problema, fiquei bloqueado, preciso entrar em contato com o cliente. Ligo para o cliente, falo para o cara, falo, entendi seu problema, tal, mas a resposta foi só depois de 2 dias. Aí você fala, ok, não posso ficar parado, né, tudo, tem que trabalhar. O que eu vou fazer? Olho lá, vejo no backlog, legal, tinha um refactor aqui que eu queria fazer, bacana, tal, não sei o quê. Vou bloquear minha tarefa e vou puxar. Certo? Puxo meu refactor, segunda tarefa começar com uma terminada. Começo a trabalhar nela, deu tudo certo, tudo bonitinho, não sei o quê, botei ela para review, ok, terminei minha parte. Então, coloquei ela para review. Eu não terminei, a review ainda não é terminada. Mas eu estou dependendo de alguém externo para mim fazer o review. E sou eu puxando, estou deixando. E aí, o terceiro passo. O cara pega e olha ali, tem uma tarefa que está impedida, certo? Porque eu não consegui a resposta do cliente, que eu estou aguardando alguém fazer. Ele vai conversar com o cliente dele e fala, eu não consegui, tal, não sei o quê, e ele vai lá e puxa uma outra tarefa. E começa a desenvolver, vamos dizer que ela terminou, tudo bem, tal, não sei o quê, vamos pular direto para o final, pôr para review 3 tarefas começadas, nenhuma terminada. Certo? E aí o cara pega um passo, eu tenho que reengajar, a tarefa está bloqueada, que eu já estou falando pela 4ª vez com o cliente, o cara não está dando ouvido, está dando errado, está dando problema. Ou eu olho para o meu backlog, vejo um outro refactor de mim, chega assim, brilhando, saltando, volta, entendeu? Eu pergunto para vocês, são desenvolvedores, qual tarefa vocês puxam? Vocês reengajam na bloqueada ou vocês vão na nova? 99% dos casos, os caras vão na tarefa nova porque é mais legal. É mais legal puxar tarefas. E nesse caso, terminar as tarefas. 4 tarefas começadas e uma terminada. Esse é o desgaste do push. Então, o que a gente começou a perceber foi que se a gente não limitasse de alguma forma esse efeito, a gente achava que estava fazendo puxar, a gente achava que estava buscando excelência e no final a gente estava se complicando. E aí teve a sacada. There can be only one. Todo mundo conhece Highlander, corta a cabeça, não só pode haver um. Era um filme lá de 90. O lance é, só pode haver um. Tá? Essa é a frase morta do filme. E foi isso que a gente fez. Só pode haver uma tarefa em desenvolvimento. Só pode ter uma tarefa aqui no negócio do cara. Não pode ter um monte de tarefas. Como é que a gente faz isso para deixar só uma tarefa aqui no desenvolvimento? Vamos mudar a lousa de novo. Então mudamos elas, colocamos os inbox aqui, só para caber somente uma tarefa aqui no desenvolvimento. Jogamos o code review único aqui para o lado. Cadê as tarefas impedidas aqui? As tarefas impedidas, elas estão atrás. Então não é bem uma tarefa por desenvolvimento. Eu coloco as uma cartela atrás da outra.
Ok, parece que não muda nada, só que qual que é a sacada? Quando você tira a cartela da frente para jogar lá no review, qual tarefa você está trabalhando? Você está trabalhando imediatamente na tarefa que está atrás. A gente força o reengajamento. A gente força o reengajamento. A ideia é, você só vai poder puxar uma cartela quando você não tiver nenhuma aqui na sua. Então, assim, você tem que passar pelas impedidas, você tem que consumir isso e, no mínimo, revalidar os bloqueios, né? Realmente continua no estado bloqueado e injustificado. Exatamente. Parece, novamente, é uma mudança simples, uma mudança de lousa somente, a gente não implementou nada mais rigoroso com isso, mas a gente teve um ganho absurdo que vocês vão ver daqui a pouco nos gráficos dos números, do fato da gente poder trabalhar em uma tarefa de cada vez. Finalzinho de 2011, como todas as equipes passam por isso aqui, eu imagino que vocês já devem passar, já passaram ou vão passar ainda, vocês estão tentando implantar já. O quadro da parede é maravilhoso, é lindo, funciona, lúdico, concreto e animal. Só que você não escala. Isso não escala. A gente é multisite, a gente tem 3 sedes, a gente precisa reportar para a gestão. Eu tenho um issue tracker que eu tenho que preencher, eu tenho que manter aquilo lá. Então, assim, a gente tinha um quadro e um issue tracker. A pessoa ia lá no quadro, jogava a cartela, voltava lá para a máquina e pegava a tarefa lá e avançava de passo lá, certo? Ou colocava o nome da pessoa. Então, é o problema do sincronismo, do quadro com o nosso issue tracker, certo? O que a gente fez? Nessa época, já existia até o Inhopper do Gira, por exemplo, que era ainda não era o Agile, só que ele não funcionava para o nosso processo, não era aderente, não rolava, era muito diferente do que a gente precisava. Nossa lousa era muito específica. Então a gente pegou e falou, cara, não tem jeito, a gente vai ter que desenvolver. Desenvolvemos nós mesmos o nosso quadro, e se vocês forem ver, se vocês lembrarem do quadro anterior que a gente passou, isso aqui é uma cópia fidedigna da nossa lousa. A gente fez exatamente do jeito que funcionava a lousa no quadro, a gente fez a lousa virtual e ela estava integrada no Gira. Então, a hora que você passava a cartela para cá, ele atualizava o nome do responsável, o passo, fazia tudo para você lá no Gira. Importante dizer que isso aqui, aquela lousa que vocês viram, a física, já estava na 7ª ou 8ª versão. Então, inclusive a gente fala que para você começar um quadro, o melhor quadro para começar realmente é o físico. Exato. Não tem que estar direto para esse modelo. Você precisa estabilizar a sua velha stream, estabilizar o seu processo. Uma vez estabilizar, você pode partir para uma automação. E outro detalhe que as pessoas às vezes esquecem, eu e o Amor, a gente gosta de reforçar nas nossas apresentações, é isso aqui. É um quadro. Se for um quadro, tem que estar na parede. Tem que ter jeito de você ir na frente e mostrar. Não pode ficar só no computador de alguém, eu abro lá no browser, não sei o quê. Tem que continuar tendo as mesmas características de um quadro, de uma lousa. Por quê? Porque todo time precisa ter visão do que está acontecendo. Isso é limpo. Exatamente. Então, virtualizar a lousa, maravilha, mas ela tem que continuar funcionando exatamente como a lousa física. Ela tem que continuar tendo esse aspecto lúdico, tendo esse aspecto de visibilidade para toda a equipe. Por quê? Porque você, em qualquer ponto da sua sala, você pode ver qual é o estado. A gente tinha um código de cores aqui, e a gente conseguia, por exemplo, bater o olho e saber, caramba, eu estou mais ou menos aqui meio a meio, bugs e funcionalidades. Né? Só de bater o olho que eu vejo isso aqui. Depois eu explico o código de cores para vocês. Mas a gente consegue ter esse tipo de visualização em qualquer ponto da empresa. E você, uma vez conhecendo esse código de cores, é bom ficar projetado, porque isso entra no teu inconsciente. Você sabe, você está passando na frente da lousa, você viu, você percebeu, e a hora que você vê uma carteirinha vermelha, que é uma carteirinha crítica, você sabe que já tem um problema, por exemplo. E a equipe toda pode se mobilizar. Então, é fundamental o ludicismo, né? Isso. A gente tem umas historinhas que é uma caneta que arrasta mesmo as cartelas e não sei o que, ela funciona mesmo. Não precisa tanto, tá? Não precisa tanto, mas o fato de deixar projetar na parede é fundamental. E um outro ponto bastante importante é que por exemplo, hoje a gente tem um monte de ferramenta de quadro
o problema deles é que eles geram scroll. Então eles não te dão uma visão sintética da coisa. Você não consegue fazer scroll no quadro físico. Pensa o seguinte, vocês têm um quadro físico aqui. Tem 800 carteiras para colocar. O que você faz? Se ele for físico, aliás, se ele for virtual, você vai colocando e aí fica um scroll, fica com 20 tarefas aparecendo e 780 lá para baixo. Você não tem a menor ideia, você acha que está maravilhoso, porque tem 20 cartelas aparecendo. Se fosse um quadro físico, você teria que colocar 800 cartelinhas lá. Isso iria te incomodar. Certo? A lousa virtual ela tem que ter essa mesma característica. Ela tem que incomodar se realmente tiver esse problema. Da mesma forma que uma lousa física faz com o fato de você colocar cartelas físicas lá dentro. Mas a gente ainda estava empurrando, né? O self-push, né? As iniciais, a pressão do cliente, a gente gerenciava o nosso RIP, a gente até sabia onde as coisas estavam acontecendo, só que a gente efetivamente estava aplicando errado, desde o conceito do Kanban, a gente achava que estava limitando o nosso RIP e depois a gente descobriu que não. Eu fui para um treinamento em São Paulo e aí tive uma sacada que o nosso grande problema, né? Já vou falar aqui da o texto, é que a gente considerava o IP somente aquilo que a dupla efetivamente estava trabalhando. O IP só para work in progress. A gente contava só como work in progress. Que efetivamente o cara estava trabalhando. Então aquele bloqueado a gente falava assim, não está no controle do desenvolvedor. Não é justo eu contar isso como trabalho em progresso. Por quê? Porque o cara, ele falava assim, por que o cara impediu uma tarefa? Porque o cliente não respondeu, porque o GP não respondeu, não porque eu não quero trabalhar, mas porque eu tenho uma dependência externa. Qual que é o nosso engano gigantesco? Então esse cara não conta como work in progress. E aí, quando a gente teve essa sacada, a gente fez uma medição e a gente percebeu que a gente tinha 16 duplas trabalhando e 69 tarefas em aberto, começadas e não terminadas. Daí a gente começou a pensar o que a gente ia fazer para resolver esse problema. E aí a gente entendeu realmente que limitar o IP considerar o IP tudo que você tocou a primeira vez, enquanto ele não saiu da sua lousa, ele é work in progress. Então, o que a gente fez? A gente já tinha a lousa virtual e isso facilitou a gente o seguinte, efetivamente limitar. Aqui, nesse momento, tinham, nesse caso aqui, 69 cartelas de documento. O que a gente fez? A gente falou, beleza, agora 69 é o nosso limite. Não vai entrar nos 70. O que acontece se o cara for tentar puxar uma cartela para cá, ela volta, não tem jeito. Como é que ela fica aqui? Só se eu pegar e tirar uma daqui e jogar para cá. Isso é limitar o IP. Eu limito o espaço que eu tenho para trabalhar. Aqui, no caso, a revisar, a gente limitou em 4. Se o cara está vendo que está tudo cheio, se o cara aqui terminar a tarefa, o que ele tem que fazer? Ele vai tentar jogar para cá e não consegue jogar porque não tem espaço aqui. Qual a única forma de ele conseguir jogar a cartela para cá? É se ele tirar daqui uma e jogar para cá. Isso faz com que o fluxo todo fique fluido. Aí tem uma sacada interessante que a gente passa de dizer, somos puxados que o desenvolvedor puxa, a gente fala, a gente é puxado porque quem puxa é o sistema. Você quando está jogando, tentando tirar caras, então o teu sistema reagindo, falando, estou tirando, estou terminando, e quando você tira um cara do teu sistema, você pode começar outro. A gente começou com 69 cartelas. Passou algumas semanas, a gente olhou lá para o quadro, tinha 55 cartelas nesse momento. O que a gente fez? Agora 55 é o nosso novo limite. Beleza? O pessoal conseguiu trabalhar com 55. De repente passou mais umas 2 semanas, baixou para 43. Ok, agora é 43. Foi baixando, cada vez que baixava, mesmo que um pouquinho, a gente ia lá e limitava. Quando chegou nas 20, 30, a gente estava com 16 duplas, acho que era, mais ou menos isso, umas 20 duplas. Quando chegou lá pelos 30, a galera começou a ficar incomodada. Por quê? Porque elas não conseguiam impedir tarefas. Elas tinham que resolver as tarefas, porque senão elas não conseguiam começar novas tarefas. Beleza, a própria equipe começou a dar um jeito de fazer a coisa andar. Ligava para o cliente e falava, cara, precisa resolver isso aqui. O cliente falava, eu só consigo te dar a resposta daqui a 2 dias. Aí você falava, o que o cara falava? Ele falava, cara,
Eu não consigo fazer mais nada enquanto você não me der essa resposta. Por quê? Porque eu não consigo puxar nenhuma cartela aqui porque eu não tenho espaço. Essa cartela está me impedindo. Está impedindo toda a equipe. Não é só eu que você está impedindo. Você está impedindo mais 54 pessoas de trabalhar. Ah não, então eu resolvo. Cara, essa foi a grande sacada. Deixe a equipe se resolver. Estabeleça os limites, não seja radical. Vá diminuindo esses limites a cada vez, a própria equipe se resolve. A própria... Também aquela coisa que eu falou dos sistemas complexos adaptativos. Aqui a gente já tinha consciência que ele era um sistema complexo adaptativo e a gente tinha que fazer gestão, não por controle, sim por influência. E a gente sacou que a grande ponta aqui era trabalhar com as restrições. Então a gente largava a restrição, o limite é tanto, a gente não pode ter tantos caras assim, então a gente colocava só as restrições e deixava o equipe se virar. E aí as coisas realmente começaram a... É isso que a gente chama de Spice no Flow. É isso que a gente chama de sistema fluido. Hoje, na nossa equipe, a gente não permite nenhuma cartela impedida. Se o cara tiver que impedir, ele não consegue puxar uma nova tarefa. Ele vai ter que ajudar uma outra pessoa, ele vai ter que, enquanto ele não conseguir desimpedir a tarefa dele, ele vai ter que ajudar a outra pessoa a trabalhar em outra tarefa para sair. Não tem mais nenhum acaso para impedidos. Tem equipes que a gente vê por aí que os caras chegam a diminuir isso menor do que a própria equipe. O limite é menor do que a capacidade. Ou seja, eu estou forçando as pessoas a se ajudarem. É o nosso caso. O nosso IP hoje é mais ou menos 60% do número dos nossos desenvolvedores. Vamos rapidinho aqui. Para você entender. Arrakis, Dune, wasteland of the Empire, and the most valuable planet in the universe. Because it is here, and only here, where spice is found. The spice. Without it, there is no commerce in the Empire. There is no civilization. Arrakis. Então o que a gente chama de spice é Node Word. É isso que está no sistema. Só contando. Justamente o Spice nos Flow era a frase mote que tudo justificava, todas as decisões complexas que tinham dentro da trama da Bíblia se justificavam porque a Spice tinha que continuar fluindo. Porque sem a Spice fluindo tudo parava. Então o Spice para a gente são as tarefas fluindo aqui, obviamente, é o trabalho de conhecimento fluindo. E a gente sim toma decisões difíceis porque os pais gostou. A gente tem que manter, por mais que seja difícil, a gente tem que fazer com que a coisa flui, custe o que custar, desde que não custe pessoas. Pula isso aí, senão a gente vai conseguir mostrar as outras coisas. Ok, parece que no início de 2013. Quanto tempo nós temos ainda? 3 minutos? Vamos lá, 3 minutos. Bora! Limitar o vídeo aqui. A gente já estava aqui 4 anos de equipe e penso o seguinte, não tem jeito da gente conseguir manter uma motivação constante por 4 anos da mesma pessoa na empresa. Isso aí é natural, assim, a automotivação das pessoas